Na entrevista em 10, a ativista e empreendedora ambiental Patrícia Zanella conta sobre sua trajetória na causa e os impactos da marca que é cofundadora, a Ecociclo, a primeira de absorventes biodegradáveis nacional. No Brasil, a comissão da Câmara que lidera os assuntos ambientais está com nova composição, desta vez com políticos bolsonaristas. Reconstrução da BR-319, uma das grandes ameaças à Amazônia brasileira, volta a preocupar. Israel está enfrentando desastres ambientais, com o vazamento de até toneladas de petróleos na costa do país. Rússia pretende mandar presidiários para realizarem a limpeza de uma das cidades mais poluídas do mundo na região do Círculo Polar Ártico. Quer saber mais? Continue aqui com a gente. Foca, que muda. Começamos essa primeira edição do Foca que Muda de 2021 falando sobre notícias internacionais. Autoridades da Rússia pretendem mandar seus presidiários para realizarem a limpeza dos danos ambientais em uma das áreas mais poluídas do mundo, a cidade russa Norilsk. Isso porque nessa região da Zona Ártica houve um vazamento de 20 mil toneladas de combustível no ecossistema local, em maio do ano passado. E a situação ainda está longe de ser resolvida. De acordo com a agência de pesca do país, os danos só poderão ser revertidos. Este é um dos desastres ambientais mais graves já enfrentados pela Rússia, tendo até provocado um decreto de estado de emergência na cidade de Norilsk, pelo presidente Vladimir Putin. E não é a primeira vez que os presidiários são levados à região. Essa proposta atual traz à tona o sistema de campos de trabalhos forçados para presidiários em Norilsk, também vistos como campos de concentração, que funcionaram durante o regime da União Soviética na ditadura de Stalin. A possibilidade de retorno desse sistema vem causando polêmica devido às condições desumanas pelas quais os presos eram submetidos. Seguindo no âmbito internacional, Israel também está enfrentando um de seus maiores desastres ambientais. Há cerca de um mês, de dezenas a centenas de toneladas de petróleo foram derramadas no mar Mediterrâneo e atingiram a costa de Israel. Desde então, equipes do Exército, civis e membros de ONGs têm se mobilizado em prol da limpeza das praias do país. E apesar do grande impacto ambiental causado na região, neste caso, a situação está sendo controlada o mais rápido possível. De acordo com publicações recentes nas redes sociais da ministra israelense do Meio Ambiente, Gila Gamliel, cerca de 80% das praias já foram devolvidas à atividade pública e a limpeza do ambiente continua. E vale ressaltar que, logo no início desse caso, o governo de Israel investiu 40 milhões de shekels, a sua moeda, para tratar essa poluição das praias. O valor equivale a cerca de 126 milhões de reais. Porém, ainda não há certeza quanto ao paradeiro do navio que vazou esse petróleo. O governo de Israel segue nas investigações. E sobre o Brasil também há o que falar, né, Isa? Com certeza. Uma das áreas mais conservadas da Amazônia está em perigo com a possível reconstrução e pavimentação da abandonada BR-319, entre Rondônia e Amazonas. Essa área pode ser ligada ao conhecido Arco de Desmatamento, as áreas mais desmatadas da Amazônia. Essa licitação que foi aberta pelo governo Bolsonaro para as obras de reconstrução da abandonada BR-319 ignora a decisão judicial que determinava que fossem realizados estudos ambientais antes da pavimentação do local. E esse assunto repercutiu internacionalmente. A revista alemã Die Erde, por exemplo, publicada pela Sociedade Geográfica de Berlim desde 1828, neste ano realizou uma grande reportagem sobre como essa decisão pode prejudicar o ecossistema da região e o modo de vida dos nativos da Amazônia. Outra notícia é de que, no país, a comissão da Câmara que lidera os assuntos ambientais está com nova composição, desta vez formada por aliados do governo Bolsonaro. A deputada federal Carla Zambelli, do PSL, foi eleita presidente da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a mesma que em 2019 disse durante um evento da ONU que eram as ONGs que estavam colocando fogo na Amazônia e que era tudo uma tática para criminalizar o então novo governo Bolsonaro. E não para por aí. O primeiro vice-presidente da comissão é o deputado Coronel Crisóstomo, também do PSL, que é apontado como um aliado por grileiros que atuam na Amazônia.
A Comissão da Agricultura, que também impacta nas causas ambientais, agora está sendo chefiada por Aline Sileutis, outra política do PSL. Além do ministro do Meio Ambiente, que segue sendo Ricardo Salles, o que afirmou no ano passado que o momento de tranquilidade por conta da pandemia devia ser aproveitado para ir passando a boiada e simplificando normas da pasta. E agora vamos ao momento da nossa entrevista em 10, onde em 10 minutos trazemos alguém especial para acrescentar na pauta ambiental. Isa, você pode apresentar nossa convidada de hoje? Claro, Beatriz. Para a entrevista dessa edição, estamos na companhia da Patrícia Zanella, empreendedora na área de sustentabilidade, política, internacionalista, cofundadora da Ecociclo e que vai ser a primeira brasileira a fazer parte do Hereford Youth Fellowship Program, um programa do Movimento Mundial pela Democracia. Olá, Patrícia, seja bem-vinda. Olá, Isabela. Olá, Beatriz. Muito obrigada pelo convite. Boa noite. Boa noite. Obrigada por estar aqui conosco no Foca que Muda, Patrícia. E para começarmos, você poderia contar um pouco para nós sobre seus primeiros passos na causa ambiental, que hoje compõe a sua carreira? E isso começou aqui na Baixada Santista? Sim, Bia, eu comecei atuando na IESEC, que é uma organização de jovens que fazem trabalho social em diversos países, e isso me incentivou muito a pensar como é possível a gente mudar o mundo agindo local. E em seguida eu conheci a ONG EcoSurf, que é a maior ONG de defesa dos oceanos e surf ativismo do mundo. A EcoSurf ela foi fundada em Itanhaém, na Baixada Santista, e tem esse trabalho lindo de muitos anos na defesa dos oceanos, e foi onde eu me formei como voluntária ambientalista e comecei a entender a importância da política se a gente quer salvar e cuidar do nosso meio ambiente. Agora, Patrícia, a gente gostaria de falar um pouco sobre o seu trabalho com a Ecociclo, que é a primeira marca do Brasil a criar absorventes biodegradáveis, além de ser uma iniciativa que entrelaça a questão do empreendedorismo sustentável com a emancipação das mulheres. Como você iniciou esse projeto e qual é a importância dele nos dias atuais? A Ecociclo surgiu em 2018 dentro do maior programa de liderança jovens do Brasil, que é o ProLíder, e o objetivo desse programa é o desenvolvimento de negócios sociais que impactem pelo menos 1 milhão de pessoas, com o objetivo de solucionar problemas do Brasil. E foi nesse programa que eu conheci minhas sócias e nós queríamos gerar renda para mulheres, e foi quando a Ellen, que uma das minhas sócias, trouxe o problema aqui em Salvador, onde ela estava, em Fazenda Coutos, que é o lugar que ela cresceu. Tinha uma mulher no supermercado juntando moedas, tentando comprar um absorvente e não tinha dinheiro suficiente. Ellen comprou o absorvente para essa mulher e contou essa história para a gente. Esse programa ele tem duração de mais de 6 meses, todos os sábados, então era bem intenso, a gente compartilhava muito com as outras tudo que acontecia enquanto pensava em qual seria essa solução. E quando ela contou isso para a gente falou, não, nós precisamos ter um jeito de garantir que todas as pessoas que menstruam tenham acesso a um produto de menstruação, que é um direito básico para nós, mas além disso, que esse produto também fosse sustentável. É muito injusto que uma pessoa que menstrua tenha que se submeter a produtos como os absorventes comuns, que são tóxicos, feitos de plástico e geram inúmeros problemas para a sua saúde por não terem dinheiro. Então, a Ecociclo surgiu com essa ideia de gerar renda para mulheres, tanto na sua produção quanto na sua revenda, ao mesmo tempo que é um produto sustentável, que leva em consideração a praticidade que a gente precisa no Brasil, num cenário que não são todas as mulheres que têm acesso à água e a saneamento básico. Realmente é uma questão, né, muito importante de ser debatida. E, Patrícia, eu queria que você falasse um pouco como são esses absorventes biodegradáveis, assim, como eles funcionam, qual é a diferença deles, e também falar sobre qual é o impacto positivo deles, né, no meio ambiente. Muitas pessoas não sabem, mas uma pessoa que menstrua
usa de 10 a 15 mil absorventes durante a sua vida. E esses absorventes descartáveis, eles demoram até 500 anos para se decompor na natureza. E aí a gente pode fazer uma conta bem simples no sentido de que, se no Brasil esse primeiro absorvente, no estilo que nós conhecemos hoje, o absorvente comum, chegou em 1930, ainda não fizeram nem 100 anos. Então, todos esses absorventes usados, eles ainda existem. Então, é muito lixo por muito tempo no nosso planeta. A Ecociclo é um absorvente 100% biodegradável, patenteado, todas as matérias-primas a gente tem certificação de biodegradabilidade. Isso significa que ele pode ser descartado e vai se degradar em 6 meses. As matérias-primas eu não posso falar devido à patente, mas o funcionamento dele eu posso garantir que é igual ou até melhor o absorvente comum, porque ele, diferentemente do absorvente comum, que é tóxico, causa alergias, eu sou uma mulher que, inclusive, tem alergia ao absorvente comum, então sempre procurei alternativas. Ele não causa nenhum tipo de alergia e é composto de ingredientes naturais que realmente cuidam das pessoas para cuidar da natureza. Agora, Patrícia, falando um pouco sobre o Hereford Youth Fellowship, que, para os ouvintes que não conhecem ainda, é um programa do Movimento Mundial pela Democracia que busca jovens líderes e ativistas, né? E você, Patrícia, faz parte dos 4 estudantes selecionados entre os candidatos de todo o mundo. Conta pra gente sobre a sua participação nesse projeto e, linkando com a causa ambiental, qual a relação dessa busca pela democracia com o ativismo pelo meio ambiente? Eu só consigo acreditar que nós vamos viver num mundo de fato sustentável e que a gente possa viver em harmonia com a natureza quando de fato todas as pessoas forem vistas como iguais e tiverem as mesmas oportunidades. Eu sigo a linha do ecofeminismo, que defende que para a gente de fato ter igualdade de gênero, a gente precisa ter essa integração, essa conexão com a natureza, e isso acaba passando muito por uma questão anterior de representatividade e de política. Como a gente pode falar que nós vivemos num país democrático se nós temos menos de 15% de mulheres eleitas, sendo que somos 50% do eleitorado? Então, esse dado sempre me assustou muito e me fez pensar como que a gente vai conseguir, de fato, ter políticas que falem do meio ambiente se nós estamos ainda tão atrás de assuntos básicos quanto pobreza menstrual, que é um grande exemplo. E esse programa foi muito interessante porque foi minha sócia que me enviou. E quando ele foi divulgado, eram 2 jovens que seriam selecionados no mundo inteiro. Esse ano foi uma exceção devido ao Covid. Então, esse programa ele costuma ser 3 meses em Washington. Então, eu me mudaria para Washington e agora nós estamos fazendo remotamente. Mas o projeto que eu me inscrevi para participar do programa foi sobre como a gente poderia aumentar o número de mulheres jovens na política usando ferramentas de baixo custo, como as redes sociais. E eu fiquei muito feliz quando eu passei, porque nós sabemos esse gap imenso que existe no Brasil, tanto de mulheres candidatas e principalmente quando nós falamos de mulheres jovens na política. Isso é muito difícil de se ver no Brasil. Então, eu vejo que esse é só o começo de todo um movimento que precisa existir para a gente viver num país democrático, mais justo e consciente. E, Patrícia, puxando até essa questão, né, do ecofeminismo que você falou, como mulher, empreendedora, ativista sustentável, como você enxerga o papel das mulheres frente à causa ambiental aqui no Brasil? Essa pergunta é muito interessante, porque nós já temos inúmeras pesquisas que demonstram como as mulheres impactam mais positivamente o meio ambiente e estão no topo dessa luta ambiental, por sermos as pessoas que produzem menos lixo, que comem menos carne, que são mais preocupadas, de fato, com as causas ambientais, reciclamos mais como mulheres. Então, eu vejo que aqui no Brasil, a sustentabilidade para uma mulher ela acaba dialogando muito com a nossa necessidade de existência. Eu sempre me emociono muito nas formações de sustentabilidade da minha sócia, a Ellen Lizinga, que é a CEO da Ecociclo,
porque ela sempre começa a informação de sustentabilidade falando exatamente de sustentabilidade financeira. Então, como a gente pode viver num país de fato mais justo e que as mulheres que já fazem esse papel pelo meio ambiente causem cada vez esse impacto mais escalável, sejam mais conhecidas, se a gente não falar também de algo como sustentabilidade financeira, porque a diferença é igual como em ecociclo nós fazemos. A gente não quer só ter um absorvente biodegradável e vender. Nós queremos gerar renda, nós queremos impactar o meio ambiente, a sociedade, a comunidade, mudar realmente toda essa lógica que existe em torno da exploração, que não é só uma exploração de dinheiro. As mulheres entram nesse jogo da exploração que acontece tanto do meio ambiente. Então, a gente viver como mulher mais harmonicamente e ter mais espaço, sermos lideranças, para mim é essencial para realmente a gente conseguir defender o meio ambiente. Com certeza, com certeza. E, Patrícia, por fim, eu gostaria de perguntar se você tem mais projetos relacionados à sustentabilidade em mente que você ainda pretende colocar em prática? Olha, a gente tem em ecociclo, nós começamos com um absorvente biodegradável, mas eu vou dar uma notícia super especial, que é em parceria com o Salvador Resiliente. A nossa empresa é em Salvador e a gente ganhou esse edital, que foi uma iniciativa internacional de várias fundações ligada à tecnologia para a construção do nosso marketplace Ecociclo, que vai funcionar como uma plataforma de venda de produtos sustentáveis para mulheres da periferia de Salvador. Então, esse é nosso projeto que vai abrir, estrear dia 8 de maio. Então, agora nós vamos ser muito mais do que um absorvente, nós realmente estamos nos transformando numa startup também de tecnologia, que vai fornecer para todas essas mulheres que nós sabemos empreendem por necessidade, mas empreendem também na área do meio ambiente, fazendo produtos sustentáveis, fazer com que elas tenham acesso a uma ferramenta de fato profissional de trabalho, porque muitas delas vendem por WhatsApp, por Instagram, mas não tem condições de ter uma loja online, de realmente fazer seu negócio crescer, vender para o Brasil inteiro, por falta desse acesso. E é isso agora que nós vamos fazer como Marketplace Ecociclo. Muito obrigada por compartilhar essa novidade aqui com a gente, né, Patrícia? E, infelizmente, o nosso tempo acabou, mas com certeza essa entrevista acrescentou muito para a nossa edição. Novamente, agradecemos a sua participação aqui no programa, Patrícia, e nas redes sociais as pessoas podem te acompanhar pelo @patriciazanella, com 2 L's. Agora vamos para o comercial. E no próximo bloco, você acompanhará nossos quadros Assista e Reflita, com indicações de filmes, e o Fazendo a Diferença, com uma empreendedora sustentável da Baixada Santista. Você também saberá mais sobre a falta de um sistema de coleta seletiva em Peruíbe e sobre uma espécie de tartaruga que corre risco de extinção e foi vista em praias de Itanhaém. Voltamos já já. Continue aqui ligado no Foca que Muda. Antes tarde do que nunca. Agora, aqui no Rádio Jornal Foca que Muda, vamos falar um pouco sobre a região da Baixada Santista. Uma espécie de tartaruga gigante que corre grave risco de extinção apareceu em praias de Itanhaém 2 vezes neste ano. A tartaruga de couro é uma espécie que pode viver até 300 anos, possuindo até 590 quilos e chegando a um comprimento de até 2 metros. A visita inusitada mobilizou especialistas da região para mantê-la confortável e segura. Esta mesma tartaruga apareceu na praia do Satélite e na de Suarão, ambas em Itanhaém, mas ela é considerada uma espécie que vive no oceano, não costumando se aproximar do. Portanto, os motivos para ela ter aparecido na região ainda estão sendo investigados. E a tartaruga gigante desovou nas 2 praias de Itanhaém. Seus ninhos estão sendo acompanhados de perto pelo Instituto Biopesca, uma das instituições que participam do projeto de monitoramento de praias e bacias de Santos. Agora, confira a reportagem da Beatriz Araújo sobre a situação em torno da coleta seletiva em Peruíbe. Existe coleta seletiva em todas as cidades da Baixada Santista.
menos em Peruíbe. De acordo com a prefeitura, o sistema de coleta de recicláveis está em desenvolvimento, mas em meio a esta carência de recursos por parte da administração municipal, coletores independentes buscam atender à demanda da cidade. A gestora socioambiental e embaixadora do Instituto Lixo Zero Brasil em Peruíbe, Thalita Gondarini, fala um pouco sobre isso. Nossa cidade é uma estância balneária e merece ter suas riquezas naturais preservadas. Infelizmente, Peruíbe ainda não realiza coleta seletiva municipal, não há cooperativa ou ecopontos municipais para o descarte correto de resíduos. Sabemos que, de acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, esta responsabilidade deve ser compartilhada, tendo os catadores de recicláveis como protagonistas dessas ações. Ou seja, nós munícipes e empresários, sejamos pequenos ou grandes geradores, precisamos buscar formas de descartar corretamente o que consumimos e não deixar exclusivamente a cargo da prefeitura realizar. No ano passado, destinamos o programa Renda Mínima do Cataqui a 124 catadores de recicláveis e realizamos a primeira semana Lixo Zero. Estimamos que hoje haja em torno de 400 catadores de recicláveis aqui no município que trabalham diariamente e destinam os materiais aos ferros velhos da cidade. Sabemos que todas essas soluções serão benéficas para nosso meio ambiente, desenvolvimento social e melhor distribuição de renda. Nesta primeira semana Lixo Zero de Peruíbe, citada por Thalita, foi criado o primeiro ecoponto na Escola Estadual Carmen Miranda. Durante o evento, foram coletadas cerca de 2 toneladas de recicláveis. A reportagem buscou o posicionamento da Prefeitura sobre o andamento da criação do sistema de coleta seletiva. Em nota, o secretário municipal de Meio Ambiente e Agricultura, Eduardo Ribas, afirmou que o primeiro passo é a reforma e estruturação de um galpão de reciclagem, para que não ocorra coleta seletiva e o material acabe indo para o aterro sanitário. Ele informa que está ocorrendo a elaboração de um novo edital para cooperativas da área e que Peruíbe busca implantar uma coleta seletiva ampla e intersetorial, que requer parcerias com diversos setores. Além disso, ele explica que este múltiplo processo de contratação foi realizado em 2020 e não foi concluído, pois não houve o comparecimento de interessados na disputa. Para mais informações sobre o novo edital da coleta seletiva em Peruíbe, é possível entrar em contato com o secretário Eduardo Ribas por meio do telefone 99730 7182. Repetindo, 99730 7182. Beatriz Araújo, para a Agência Rádio Facos de Notícia. Agora é a hora do quadro Fazendo a Diferença, onde trazemos projetos para vocês conhecerem que fazem a diferença no dia a dia, na sociedade e, consequentemente, no nosso planeta. Você sabia que os primeiros absorventes descartáveis produzidos ainda não estão decompostos por completo? Um absorvente descartável comum deixa uma pegada ambiental de cerca de 500 anos. Mas, em meio a isso, há marcas como a Libertalia, aqui na região da Baixada Santista, onde são produzidos absorventes sustentáveis de pano de forma artesanal, além de outros produtos para um ciclo menstrual mais natural e com alto cuidado. A Jéssica Maria é a idealizadora do projeto e ela vai contar um pouco mais sobre o Libertalia para a gente. A Libertalia é uma marca de produtos artesanais e reutilizáveis para o dia a dia, para o autocuidado e para o ciclo menstrual. Eu faço absorvente de pano, protetor diário, ecopads, faixa para skincare e tem alguns acessórios que são para auxiliar, como a bolsinha impermeável, para auxiliar na troca do absorvente fora de casa. O produto de mais procura na Libertalia é o absorvente de pano, que é uma ótima sugestão para uma menstruação mais confortável e mais saudável. Ele é todo feito de pano, tecido 100% natural. A marca Libertalia nasceu em 2020, mas eu trabalho com artesanato e costura desde 2019. Sou eu que faço tudo, corte, costura, entregas. Eu envio para todo o Brasil e também entrego em Santos e também tem um local de retirada.
É isso aí, pessoal. Pequenas mudanças podem ter grandes impactos. Sigam @Libertale no Instagram para conhecer mais sobre o trabalho da Jéssica. E não deixem de apoiar produtores locais. Agora, para finalizarmos a edição, vamos ao nosso quadro Assista e Reflita, onde indicamos filmes, séries ou documentários que abordam a questão ambiental de forma interessante. São duas indicações de documentários, e os dois podem ser assistidos pela Netflix, plataforma de streaming. Você sabia que os corais, os verdadeiros pulmões do mundo, estão morrendo? Mergulhadores, cientistas e fotógrafos de diversas partes do mundo se uniram para documentar o triste desaparecimento dos recifes e corais no filme documentário Em Busca dos Corais, de 2017, dirigido e escrito por Jeff Wolosky. Nossa segunda indicação é o Mission Blue, que também fala sobre oceanos. Neste documentário, é possível conhecer a luta da oceanógrafa Sylvia Earle para salvar os oceanos do mundo. Sylvia foi a primeira mulher a se tornar cientista-chefe da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos. Uma grande referência na causa ambiental, então vale a pena conferir. É isso aí. E lembrando que tanto Em Busca dos Corais quanto o Mission Blue estão disponíveis na Netflix, plataforma de streaming. Assista e reflita. E por hoje é só. Nos acompanhe pelas redes sociais, no Instagram, @Foca que Muda. Eu sou Isabela Vaz. E eu sou a Beatriz Araújo, para o Rádio Jornal Foca, que Muda.